Primeiramente, meu querido irmão e minha querida irmã, desejo falar a vocês de São Bento, um homem que marcou a história da Igreja com sua vida monástica, ensinando a viver a vida pautada em duas fontes: ora et labora, reza e trabalha. A oração e o trabalho nos confere o equilíbrio. A oração e o trabalho podem ser comparadas às duas asas de um pássaro. Um pássaro, ele plana no ar e se equilibra pela força das duas asas. No momento em que este pássaro se vê ferido em uma das asas, ele não tem mais condições de sobrevoar. Por isso nós devemos hoje aprender com São Bento que nós não devemos ter uma vida apenas ativa no trabalho, mas que nossa vida deve ser pautada também na oração, no Espírito. Não nos esqueçamos, queridos irmãos, que São Bento é um monge, e os monges viviam no deserto em oração, jejuando, fazendo penitência, para que na mortificação do próprio corpo também pudessem alcançar a plenitude do Espírito, deixar que a sabedoria de Deus os envolvesse. Mas São Bento, ele traz a novidade do trabalho, e ele fala que o trabalho é também uma forma de orar, que o trabalho também é uma forma de expressar esta sintonia com Deus. Quando o monge cava a terra e lança semente, ele faz essa experiência na prática de ver a semente crescer, germinar, crescer, frutificar. Por isso, com São Bento hoje, nós devemos aprender a viver a vida no trabalho e no Espírito. Cuidemos para que nossa vida não seja de uma espiritualidade estéril, sem compromisso e sem trabalho, mas também cuidemos para que nossa vida não seja apenas ativa, sem a sintonia com o Criador. São Bento, no seu tempo, o nosso querido José Maria Escrivá Belenguer propõe, pela obra de Deus, buscar a santificação do trabalho e viver na santidade do cotidiano. E assim muitos santos beberão da espiritualidade de São Bento, inclusive São Paulo da Cruz, e tantos santos vão deixar de perceber que espiritualidade é apenas oração, mas também ação. Vão perceber que não basta ação, mas precisa da oração. Hoje o Evangelho nos propõe uma realidade muito estranha até. Jesus vem dizer que não vai trazer a paz. Mas, poxa vida, nós gostaríamos tanto desta paz. E ele diz que ele não veio trazer a paz, mas que ele veio trazer a divisão. Meus queridos irmãos, é possível nós vivermos em paz
assistindo às maldades ao nosso lado? É possível a gente viver em paz, correspondendo às mentiras? É possível nós vivermos em paz, convivendo com o mundo egoísta? O que Jesus fala é que Ele não vem trazer esta paz de cemitério, onde nós gostaríamos de viver harmonicamente. E Ele fala que até um irmão vai se dividir do irmão, que marido vai se dividir da esposa, a nora da sogra, porque nós não podemos renunciar Jesus para nos conformar com aqueles que andam errado. Nós devemos ficar com Jesus sempre. Nós precisamos ficar com Jesus sempre. Vocês já viram muitas situações em que uma mãe chega e diz: meu filho está agindo errado, mas eu vou concordar com ele, porque ele é meu filho. Foram os dois para o abismo. Foram os dois para o abismo. Não é porque é seu filho que você tem que concordar. Não é porque é seu irmão que você tem que admitir. Não é porque é do seu sangue que você tem que estar dizendo sempre sim, sim. Nós precisamos agradar acima de tudo a Deus, mesmo que nós tenhamos que viver separados. Aqueles que não quiserem aceitar a verdade de Jesus, aqueles que optarem por estar com a morte, aqueles que não aceitarem o ensinamento e o mandamento de Deus, nós devemos nos esforçar com toda a alma, com todo o coração, com todo o espírito, para a conversão. Nós muitas vezes encontramos pessoas que dizem: fulano de tal converteu Beltrano, Cicrano converteu fulano. Nós não devemos nunca converter ninguém como autor. Quem converte é o Espírito Santo, só Ele. Só o Espírito Santo é capaz de converter o pai, a mãe, o irmão, o esposo, aquele que está do seu lado. Por isso, com São Bento, reze. Você não tem o que fazer para converter seu filho. Reze que o Espírito Santo, Ele vai achar a brecha para entrar no seu coração. Mas reze, trabalhe com afinco, mas não ceda. Não ceda à verdade de Jesus, porque o valor cristão é inegociável. A doutrina cristã é para nós sólida e tesouro, que nós não abrimos mão. É isso que propõe o Evangelho. Termos convicção para darmos testemunho de Jesus. Aqueles que derem testemunho de mim, naquele dia eu darei testemunho dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.